compartilhar convosco uma palavra. Como recebermos o reino e o governo de Deus. Semana passada eu vos falei sobre restabelecendo o governo do reino de Deus. Hoje eu quero vos levar dentro dessa dinâmica, como fazer com que esse reino venha, como recebê-lo, como ele pode ser real em nossa vida. E por isso eu quero partilhar com vocês a partir do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, do versículo 31 até o versículo 34. Hoje, se você quiser anotar tudo, eu vou ser bem devagar naquilo que irei ministrar, para que você anote e aprenda algumas coisas. Lucas capítulo 12, verso 31 diz assim: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde ladrão não chega e a traça não consome. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. O versículo 32, eu gostaria que você lesse para alguém, de acordo com o que está na tela. Verso 32, por favor, põe aí, filho. Leia para quem está perto de você, leia em voz alta. Glória a Jesus. Como vos convidei semana passada para adentrar nessa dinâmica tão profunda da grandeza de Jesus, eu vos mostrei que Jesus foi o meio pelo qual Deus estabeleceu para restabelecer o reino, para renovar o reino, para nos dar o privilégio de sermos introduzidos outra vez no reino. E é bom lembrar sempre que quando falo de reino, eu estou falando de um domínio, de um governo, de um momento de estabelecimento dos céus governando através do homem na terra. E quando a gente observa Deus dando essa ordem, dando essa autoridade, esse governo através do homem, o Espírito Santo nele, governando toda a terra, naturalmente que a gente vai se lembrar de Gênesis capítulo 1 e o versículo 26, onde o Eterno, após afirmar a sua intenção de fazer o homem e a mulher, quando diz o texto, e disse Deus, façamos o homem, e a palavra homem, a palavra Adam, de humanidade, então quer dizer, façamos a humanidade, conforme está na tela, conforme a nossa semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que presta atenção nessa palavra pequena que o Senhor coloca aí, mas cheia de significado de autoridade. E ele disse assim: e domine ele. Ele está dando esse domínio à humanidade, aos seres criados, ao ser humano criado. Perceba que essa autoridade de governo é justamente porque nele iria habitar o Espírito Santo, o que traz o céu à terra. Observe que quando ele diz domine, se você observar as coisas que estão abaixo da palavra domínio, do domínio, você não vai ver nenhum ser humano aí. Você não vai ver nada disso, nenhum ser humano debaixo do governo de outro ser humano, debaixo do domínio de outro ser humano. Mas você vai ver todas as coisas criadas debaixo desse domínio. Você vê os animais debaixo desse domínio, você vê as águas debaixo desse domínio, você vê os pássaros debaixo desse domínio, você vê toda a criação silvestre com ervas verdes debaixo desse domínio. E do momento em que esse domínio dado por Deus ao homem e era gerido pelo Espírito Santo aqui na terra fora perdido, como já citei semana passada, todas estas coisas passaram a dominar o homem. O homem dominava, por exemplo, sobre as ervas verdes, sobre tudo. Mas hoje a erva domina o homem em vários aspectos. Inverteu-se a ordem. O homem dominava os animais, mas hoje os animais têm a ferocidade, são capazes de dominar o homem, entretanto não fazem por causa de suas armas bélicas e todo esse controle humano que tem. Contudo, tudo que o homem dominava, perdeu-se o domínio, ele não tem mais essa força. É por isso que vos mostrei semana passada que o restabelecimento do reino passava pelo envio de Jesus e por ele assumir de volta, ou reconquistar de volta esse direito do homem adentrar o reino de Deus e do reino adentrar o homem. Naturalmente, que isso foi feito por um processo através do Espírito Santo, como citei,
E se você quiser se lembrar disso, assista o vídeo da semana passada. Mas é bom se lembrar de que à medida que Jesus se estabeleceu como pregador e como Messias, e os seus discípulos começaram a seguir, eles começaram a perceber essas mudanças. Jesus era movido, cheio do Espírito Santo, como citei. Tudo aquilo que ele fez, andou, praticou, foi guiado e movido pelo Espírito Santo. Nada, portanto, do que Jesus agiu fora por si mesmo, pelo seu próprio poder, mas na dependência plena do poder do Espírito Santo. E quando ele fazia estas coisas, é natural, você vê essa ordem de Jesus sendo proclamada e demonstrada que ele já tem essas credenciais do reino em sua vida. Quando você olha lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 em diante, você vai ver Jesus dizendo a todas aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, que o Espírito do Senhor está sobre mim, que ele me ungiu para evangelizar, para anunciar as boas novas, para libertar os cativos, para dar liberdade aos presos, para sarar os oprimidos do diabo, enfim. Ele foi mostrando as credenciais do reino na própria vida dele. E essas credenciais do reino só foram anunciadas porque no princípio ele afirma: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está dizendo: nada disso eu farei por mim mesmo, mas farei porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Portanto, a gerência do reino vem agora em Jesus, e é através dele que isso começa a acontecer. Observa, portanto, dentro desse particípio do texto, em que essa unção está derramada na vida do Messias, que os discípulos começam a ver isso e se assustam. Observa, Jesus anda sobre as águas, e à medida que Jesus anda sobre as águas, é como se pudesse citar e dizer: uau, parece que eu já vi isso acontecer antes. O Adão andava sobre as águas, ele tinha domínio sobre ela. Então o segundo Adão restabelece esse domínio. O primeiro Adão perdeu, e como Paulo chama de segundo Adão no capítulo 6 aos Romanos, ele agora estabelece esse domínio outra vez. E perceba que isso para Jesus é muito natural. Ele não fazia esforço, nem tampouco ficava admirado. Você consegue ver no texto alguma expressão do rosto de admiração de Jesus quando ele trouxe de volta a filha de Jairo? Será que ele ficou assim: caramba, ela viveu? Você não vê em Jesus nenhum perfil de um rosto de admiração. Por quê? Para ele é natural, que o domínio do reino está nele, o governo do reino está nele. Ele é o caminho, é a porta para esse governo outra vez. Então ele está vivendo o que o céu é natural, na terra é sobrenatural. É inumano, é diferente, é fora do comum. Mas para Jesus é comum. Ele não se admira, ele não acha chocante levantar um morto depois de 4 dias, como o caso de Lázaro. Porque para ele, no mundo dele, isso é normal. Afinal, no mundo dele, a morte não tem domínio. A doença não se estabelece. Nada se perde, tudo é eterno. Então ele não vê impossível, e aquilo é normal. Ele trafega numa dimensão acima da nossa. Embora pisa na mesma terra, embora anda na mesma terra, mas parece que Jesus andava numa atmosfera diferente. E como é que ele conseguia navegar nesse oceano de atmosfera diferente? Andando na mesma terra que nós, cheio de problema que nós, perseguido pior do que nós, caluniado pior do que nós, maltratado pior do que nós, num mundo pior do que o nosso. Como é que ele conseguia ser feliz? Como é que ele conseguia transpirar amor? Como é que ele conseguia ter tantas mensagens de amor às pessoas? Como ele conseguia ser tão gentil num mundo tão hostil? Justamente porque a atmosfera da vida de Jesus era uma atmosfera diferente. Sobre ele estava o governo dos céus, e o governo dos céus tomava todas as faculdades dele, de modo que ele vivia na terra, mas na cultura do céu. Isso é diferente. O domínio de Jesus era tão intenso sobre todas as coisas, que ele não via em absoluto nenhum, momento algum, qualquer dificuldade quanto às dificuldades que as pessoas viviam. Traziam para ele problemas dos mais difíceis, mas ele entendia que já estava resolvido, justamente porque ele vivia numa atmosfera diferente. E não é porque ele era um Deus, é porque ele trouxe o reino. E é justamente por causa disso que ele ensinou a igreja a viver o reino, para que do mesmo jeito que trafegaríamos no mundo como vivemos hoje,
pudéssemos andar nesse mundo de trevas, mas sendo luz, no mundo de dor e angústia, mas sem que estas nos tire a paz que irradia o nosso coração. Como pode alguém ser crucificado e na cruz orar ao Pai e dizer: perdoai-vos, porque ele não sabe o que faz? Talvez a gente ache isso difícil, mas é só você procurar em alguns artigos da internet e você vai ver aqueles irmãos lá no Irã sendo degolados, na Síria aliás, sendo degolados. Enquanto eles degolam em inglês, eles balbuciam as palavras em inglês: perdoa-lhes Deus. Parece difícil para nós, mas eles estavam vivendo o que Jesus viveu, sendo degolados aqui, mas estavam numa atmosfera diferente. Entende? É possível, pois o Jesus viveu isso sendo homem, sendo carne, aprendeu essa dor sendo carne. Agora observa que ele trouxe de volta nele a possibilidade do governo do Espírito Santo. Então, para entrar nessa noite no entendimento, diga para quem está ao seu lado: o que Jesus trouxe nada mais é do que a recuperação do domínio, do governo, do reino dos céus à terra. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que a partir do momento que Jesus estabeleceu o reino aqui na terra, ele está dizendo: gente, a partir de agora nada ficou impossível, nada. A partir dele, ele está dizendo: tudo é possível. É isso que a gente precisa crer a partir de Jesus. Da chegada do reino, tudo se tornou possível. Observa que o que fez isso se tornar possível na vida de Jesus, como citei de maneira muito clara, é a vinda do governo, Espírito Santo, prometido, derramado, proclamado e falado por Jesus. Agora a gente precisa compreender isso à luz do texto. É por isso que no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, já vos citei tantas vezes esse texto, mas ele nunca envelhece. Afinal de contas, ele diz assim no capítulo 12, versículo 28: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dizendo assim: não se faz milagres sem o Espírito de Deus. Ele está dizendo assim, em outras palavras para nós: não viverão nenhuma atmosfera espiritual diferente sem o Espírito de Deus. Vocês nunca conseguirão uma atmosfera de milagres sem o Espírito de Deus. Vocês nunca viverão essa felicidade que eu vivo, segundo Jesus, sem o Espírito de Deus. Nunca conseguiremos navegar em águas profundas sem o Espírito de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu só faço o que faço porque o novo governo está em mim. Só faço o que faço porque o Espírito Santo trouxe essa autoridade do reino em minha vida. É isso que ele está dizendo. Portanto, a partir dele, essa porta escancara. Observa que é por isso que ele começou a pregar, e a sua mensagem básica de 4,17 de Mateus, que diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. Mas se você prestar atenção, e eu preciso que você preste atenção nisso, você vai perceber que essa é a mesma mensagem de João Batista. Então vem comigo na sua Bíblia, por favor. Observa comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, volta lá, capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Presta bem atenção e anote, escreva para você ver todas as referências que eu vou te dar hoje. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A expressão reino dos céus aqui significa simplesmente as questões de governo. Quando Mateus fala, e ele utiliza essa expressão aqui por, se não estou enganado, 17 vezes, ele está falando da amplitude dos céus. Quando fala, é toda a extensão de governo, é tudo aquilo que está debaixo do trono de Deus, a saber, o cosmo inteiro. O reino dos céus está sobre esse governo. Quando se utiliza a expressão reino de Deus, é a questão da cultura, da vivência, da prática, daquilo que o reino de Deus é para com o mundo. Essa é a ideia que se expressa. Entretanto, o que João afirma aqui é que está para chegar o governo absoluto do Criador.
E ele traz a mesma mensagem que Jesus pregou depois: arrependei-vos. Ou seja, mude a sua maneira de pensar, porque o reino vai chegar. Arrependei-vos, como vós sabeis, é a palavra metanoia. Mude a maneira de pensar, porque se você não mudar a maneira de pensar, não abrir a sua mente, você nunca vai entender o reino. É isso que ele está dizendo. Agora observa que o João Batista pega o primeiro ponto de mudança de pensamento. Aí ele continua e diz assim: este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí a descrição de João, nos versículos 4, as vestes de João eram feitas de pele de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura, seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir frutos dignos de arrependimento? E aqui ele faz uma série de expressão, mas observa o que ele prega no versículo 11. Eu vou adiantar por causa do tempo. Ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele continua e diz: e na mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apagará. Perceba que ele coloca três coisas aqui. A primeira, ele chama para o arrependimento, a proposta de salvação que seria pregada pelo Cristo. A segunda, ele diz que vem uma proposta maravilhosa de um rio extraordinário, do qual Isaías havia profetizado, como mostrei para você semana passada: e derramarei água sobre o sedento da terra, outra vez, até que venha lá do alto o Espírito do Senhor e vos encha. O mesmo que Joel profetizou, dizendo: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Perceba que é isso que ele está profetizando 4 séculos depois da última fala de Zacarias 4:6, que fala sobre o Espírito Santo. Ele agora remete tudo de novo 400 anos depois e diz: vai chegar uma promessa gloriosa aí, de um rio glorioso, de um rio de fogo tremendo, que vocês serão revestidos e batizados nele, e vocês não aguentarão. Perceba que o primeiro, ele chama para um arrependimento e um batismo em águas. Mas ele diz que depois do batismo em águas viria alguém. Ele está pregando para aqueles caras que ele já batizou em água, irmão. E ele diz: depois vai vir alguém mais poderoso do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz: olha, eu estou te batizando para arrependimento, mas tem um negócio mais poderoso vindo aí. Ele faz essa promessa. E Jesus inicia seu ministério a partir disso, cheio desse Espírito. É por isso que eu gosto de pensar. Vem comigo, por favor. É apenas um pensamento do Feitosa, tá bom? Entende? Olha isso aqui, Evangelho de Mateus capítulo 11. Vem comigo. Meu Deus. Olha o que diz Jesus no capítulo 11, o versículo 7. Diz assim: partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o meu caminho. Em verdade vos digo, observa o que Jesus diz agora: em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vem cá, como é que Jesus tem a coragem de dizer que de todos os que nasceram, inclusive ele mesmo, João Batista é maior? Não é uma loucura? Não, olha aí para quem está pertinho de você e pergunta: não é uma doideira? Porque como é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maior de todos, diz assim: olha, tem um que é maior do que eu? Você se lembra que o João disse agora há pouco que vai vir um que é maior do que eu?
E quando indagado, e o próprio João, discípulo de Jesus, escreveu acerca dele, lá no capítulo 2 do seu livro, que quando indagaram João dizendo: escuta, és tu o Messias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Não sou. Jesus disse que era o profeta, mas João diz: eu não sou. Aí o João diz: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele, de tão elevado que ele é. Aí vem Jesus e diz: ele é muito maior, ele é grande. Eu admiro João porque ele é grande. Dos nascidos de mulher não tem ninguém tão grande quanto ele. Por que será que Jesus disse isso, sendo ele o Messias, o Senhor Todo-Poderoso? Por que você acha que isso aconteceu? Pergunte aí para quem está ao seu lado. Se comunica comigo rapidamente. Amanhã vai ser feriado, você vai dormir até um pouquinho mais tarde. Eu acredito, não é não? Então, diga, o que Jesus quis dizer com isso? Bem, observa bem, queridos, o que acontece num texto. Se você vem comigo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, e o versículo 39 em diante diz assim, ó: naqueles dias levantou-se Maria e foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e o bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que venha visitar a mãe de meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a sua voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Quem que saltou de alegria aqui? No ventre? Quem? João o Batista. Que João tinha de diferente para Jesus olhar para ele e dizer: é o cara? João cantava bem? Responde para mim, ele cantava bem? Tem alguma canção de João aqui que você canta hoje? Tem algum sermão de João bonito aqui, que empolgante, que você prega hoje? João era um personagem famoso no sentido da beleza. Ele tinha um figurino muito legal, que as pessoas admiravam pela roupa que ele vestia. Ele navegava ou trafegava em lugares elitizados, bonitos, em que todo mundo gostava de estar perto dele. Ele tinha, na verdade, com certeza, talvez um paladar afinadíssimo, e um chefe de cozinha extraordinário certamente fez dele um cara muito importante. Tinha. E por que Jesus vem dizer que ele é maior? Porque João é o primeiro que andou plenamente possuído pelo Espírito Santo, sendo homem. Tão cheio, tão movido, tão tomado, que ele anuncia: vai chegar um tempo, vai chegar o dia em que aquele que é mais poderoso do que eu vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O João está sabendo o que ele está dizendo, porque ele veio por um propósito. O Espírito o tornou profeta quando ele ainda não era nascido, e o possuiu para que ele pudesse anunciar. É por isso que Jesus diz: ele anunciou a minha chegada. Ninguém teve essa honra, ninguém preparou esse caminho, a não ser João. Mas observa que até então o João era possuído, mas não era batizado. Você entende isso? Ele diz: vai vir ainda, e ele não está liberado ainda. Era uma ação contínua do Senhor, vindo e fazendo. João se tornou um ambiente em que o Espírito tinha liberdade de descer, atuar como queria. Mas agora observa que Jesus chama para si os seus discípulos, e ele queria que os discípulos crescessem naquilo que o reino tem, pastor Joseph. Ele queria que os discípulos vivessem naquela atmosfera espiritual que Jesus vivia, na atmosfera dos milagres, na atmosfera da fé, naquela unção, entendeu? Assim como ele quer que a gente navegue nessa atmosfera. Então os discípulos caminhou com eles. Agora pergunte para quem está ao seu lado, diga assim: imagina caminhar com Jesus 3 anos e meio. Você se encheria das coisas de Deus?
Pergunte. Fala a verdade. Você andaria com Jesus, você não ficaria muito faceiro? Cheio das coisas de Deus? Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, mas as suas vidas não mudaram. Não mudaram. Vem comigo, rapidamente. Evangelho de Mateus, capítulo 10, por favor. Vamos ligeiro para nós ganhar tempo, porque as horas estão me esmagando aqui. Olha o que disse Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 7. Diz assim, versículo 7 e 8. E indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. O que está acontecendo aqui? Jesus treinou os discípulos por um bom tempo. E depois que treinou os discípulos, isso foi nos meados do 2º ano de ministério de Jesus. Ele então enviou 70 desses discípulos, os 12 mais 70, para que pudessem fazer o que Jesus fazia: anunciar o evangelho e executar como Jesus executou. Agora vai no evangelho de Lucas, no capítulo 10, e vê a mesma cena relatada por Lucas. E o versículo 17. Jesus disse que era para eles irem expulsar os demônios, curar os enfermos. Olha o verso 17. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Eles voltaram felizes porque foram vitoriosos naquela tarefa. Entende? A dimensão dos milagres estava sobre eles agora. Eles efetuaram as mesmas coisas que Jesus estava efetuando, os mesmos milagres que Jesus estava efetuando. Eles creram que era possível, que o segundo Adão deu a eles autoridade. Pois Jesus diz: vos dou autoridade para irdes, curai os enfermos. Vão, anunciem. E a mensagem era: digam que o reino chegou. E porque o reino chegou, os demônios têm que sair. Porque o reino chegou, as doenças devem ser expurgadas. Porque o reino chegou, os leprosos serão limpos. E eles foram e anunciaram que o reino chegou, e todas estas coisas aconteceram. Eles voltaram felizes, dizendo: funcionou. Só que passaram 3 anos e meio, viram todas estas coisas acontecerem, foram alcançados pela palavra de Jesus, e eles creram em Jesus, mas creram no que Jesus fazia, não no que Jesus pregava. Creram no poder de Jesus, o Messias, como Rei, Senhor sobre todas as coisas, mas não creram em Jesus como Messias, perdoador dos seus pecados. Entende? Como eu posso dizer isso? É loucura, pastor. Não, não é loucura. Todos eles abandonaram Jesus na noite da quinta-feira. Vem comigo para você ver uma trajetória. Vem comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 16, por favor, rapidamente. Olha essa cena. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem ser o filho do homem? E eles responderam: é Elias, Jeremias ou um profeta, tal. Aí Jesus diz: e vocês, o que vocês pensam de mim que eu sou? Versículo 15, ele faz essa pergunta. E o verso 16, o Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que pôs isso dentro de você.
para que você cresça nisso. Ele falou a verdade. Só que vem comigo agora, por favor, no mesmo capítulo, versículo 23. Aliás, versículo 22. Jesus está dizendo que ele vai mostrar na cruz a redenção. Aí o verso 22, Pedro tomou a parte, pediu a parte, e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, tu serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as coisas que são de homens. Ele fora usado por Deus em um minuto. No minuto seguinte, o diabo fala na boca dele. Jesus repreende o diabo na vida de Pedro. Agora perceba que o diabo tinha livre acesso para usar a boca de Pedro. Eles andavam com Jesus, já havia operado muitos milagres aqui. Concorda comigo? Agora vem num texto, por favor, mais um, por bondade. Evangelho de Lucas. Você está anotando aí? Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32. Olha o que diz. Simão, Simão, Jesus falando a Pedro: Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Meu Deus do céu. Verso 31, ele diz: Satanás veio a mim e pediu para mim peneirar você, chacoalhar você, cirandar com você. Em outras palavras, da versão feitosa, ele está dizendo: o capiroto pediu para arrebentar a tua vida, para lhe dar um tundão, que nem diz lá no sul. É isso que ele está dizendo. Agora o verso 32. Mas eu roguei por ti. Ele está dizendo: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres. Espera aí, o cara está andando com Jesus há 3 anos e meio. Não, chacoalha o ombro do teu irmão e diz: que é isso? 3 anos e meio não se converteu. Jesus pregando todo dia, pastor Hélio. Vai ser duro de coração assim na China. Não é não? Duro de coração. Andaram com Jesus, mas a sua vida não mudou. Mudou em nada. Eles creram que Jesus era Senhor, era o segundo Adão. Por isso os milagres aconteceram. Mas eles não conseguiam crer que Jesus era o Salvador de suas vidas. Quer a prova? Vem comigo. Eu poderia te dar muitas outras, mas eu não tenho tempo. Então vem comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 14. Meu Deus, verso 4. Vós conheceis o caminho para onde vou. Jesus está falando para os discípulos. Depois de dizer a ele: não se preocupe, não turbe seu coração, crede em Deus, crede também em mim, tal. Aí o verso 5 ao Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? 3 anos e meio com Jesus, gente. E ele fala: Senhor, não temos a menor ideia para onde tu vai. Aí Jesus diz: puxa vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês me conhecessem a mim, saberia qual é o caminho, e eu vou para o Pai. Aí o Felipe, mais entendido, mais sábio, disse-nos: mostra para nós o Pai. Aí Jesus perdeu a paciência, irmão. Aí Jesus diz: não, você está de brincadeira, fala sério. Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês vêm me dizer para mostrar o Pai. Eu já não vos mostrei, não vos ensinei tantas vezes que quem vê a mim vê o Pai? Onde estava o coração deles? Onde estava o coração deles? Aqui. Vem
comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Verso 6. Olha o que os discípulos dizem. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Jesus está preparando para ser levado aos céus. Antes dessa pergunta, olha o que Jesus promete para os discípulos. Versículo 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausentei de Jerusalém. Isso aqui está em Lucas 24, 4, 9 também. Mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Qual promessa ele está falando? Deixa eu, antes de te levar no versículo 5, deixa eu te mostrar a promessa. Volta comigo, por favor, no Evangelho de João. Vem comigo, no Evangelho de João. Capítulo 14, verso 16. Olha o que diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, Paracletos, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Observa bem que Jesus diz: habita convosco. Por que ele está dizendo habita convosco? Jesus está ali. Ele está possuído e cheio do Espírito Santo. Enquanto ele está ali, o Espírito está habitando ali com ele. É por isso que ele usa essa diferença de expressão: ele estará em vós. Ele está habitando aqui conosco, mas vai chegar um dia que ele vai habitar em você. Diferente. Agora o versículo 5 de Atos, capítulo 1. Uau! Jesus faz uma promessa maravilhosa, é a repetição de tudo isso. Ele diz assim: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Você percebe? Uma promessa feita por Jesus. Jesus não havia subido aos céus ainda. Ele estava no Monte das Oliveiras. Havia já ressuscitado aqui, mas ainda não havia subido aos céus. Agora volta comigo no Evangelho de João, capítulo 7. Rapidão, por favor, você é ligeiro na Bíblia, então olha aí. Versículo 38. 37 diz assim: no último dia, no grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O que é isso aqui que está acontecendo? Ele está dizendo que Jesus ainda não havia morrido, não havia sido ressuscitado. Seu corpo ainda não tinha passado pelo processo da glorificação. E os discípulos ainda não estavam prontos para recebê-lo, porque Jesus tinha que passar por todo esse processo da redenção para garantir. Por que isso? Porque os discípulos apenas criam em Jesus como o Senhor das coisas, dos milagres, mas não cria em Jesus como redentor de suas almas. A redenção foi um processo que veio depois da cruz. Por quê? Vem comigo no Evangelho de João. Você está entendendo? Vem comigo no Evangelho de João, por favor. Capítulo 16. Verso 7. Diz assim: todavia, digo-vos a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Ele está dizendo: eu tenho que voltar para a casa de meu Pai, para os céus. Porque se eu não chegar lá no céu, o Consolador, o Espírito Santo, não vai poder vir. Mas se eu for, eu vou enviar ele para vocês. Quando ele vier, olha o que ele está dizendo: quando ele vier, convencerá o mundo. Cite comigo, por favor. Não está na tela, mas cite aqui, diga comigo: do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9: do pecado, porque não crê em mim. Para quem que ele está falando? Não está falando para os discípulos? Ele está dizendo: vocês ainda não creem em mim como Salvador de suas vidas. Vocês creem em mim como Senhor das coisas, dos milagres. É por isso que lá em João 6 ele diz: se vocês não virdes os meus sinais, de modo nenhum vocês creem.
É por isso que ele disse para Tomé: Tomé, você só acredita porque você viu e tocou em minha ferida, mas felizes serão aqueles que não me viram e crerem. Nós. Por que ele está dizendo isso? Porque o Espírito ainda não fora dado, e se o Espírito ainda não fora dado, ele não convencia o homem do pecado. Ele está dizendo: o homem só pode ser convencido do pecado pelo Espírito Santo que virá convencê-lo. Entende? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Fazendo nós entender que o Pai fez dele justiça de Deus, e nós fomos justificados por ele. Quem dera eu tivesse tempo de te mostrar tudo isso. O versículo 11: do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A vinda do Espírito Santo garantiu a derrota de Satanás, porque um novo governo se estabeleceu. Entende? Ele está dizendo aos discípulos: eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, porque Jesus não havia sido glorificado. Ele só faz a promessa. Agora Jesus passa por todo o processo da cruz. Capítulo 18 de João, ele é preso. Capítulo 19, Jesus é sentenciado à morte de cruz. Nos versículos 17 vem a crucificação. Lá no versículo 30 do capítulo 19, você tem aquela palavra maravilhosa, tetelestai, que quer dizer: está consumado, está feito, não pode ser revogado. Aí olha que coisa maravilhosa, capítulo 20 do Evangelho de João. Vem comigo, você está tendo a primeira fase. Os discípulos estão andando com Jesus, mas não são convertidos. Eles estão vivendo os milagres de Jesus, mas ainda não se converteram a Jesus. Eles não possuem dentro deles essa fé genuína ainda para a salvação, e portanto o Espírito Santo não está dentro deles. Entende? Foram batizados nas águas, mas ainda não são cheios do Espírito. O Espírito deu a eles apenas a certeza plena de que Jesus é o Messias. Precisava convencê-los, e para convencê-los o Cristo tinha que morrer na cruz, senão não há redenção, senão tinha que guardar a lei. Entende? É por isso que, para te levar nesse texto aqui, eu tenho que te mostrar uma cena. Quem se lembra daquela passagem que chegou em Jesus um jovem rico? Você se lembra do jovem rico? E o jovem rico chegou em Jesus e disse: bom mestre, elogiou Jesus e disse: que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chama bom? Bom é o Pai que está no céu. Mas você quer herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Você lembra qual foi a resposta do moço? Ele disse: uai, quais mandamentos? E Jesus disse: honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, amarás a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Aí o moço disse: isso é beleza então. Se esse é o detalhe, eu sou salvo, porque eu faço isso desde que eu era criancinha pequena. Estou 100%. Aí você lembra o que Jesus disse? Te falta uma coisa: vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. Aí o camarada disse: falta muita coisa. Fui. Observa a resposta de Jesus. Diga comigo assim: o moço perguntou: que faço para ser salvo? Diga: Jesus respondeu: guarda os mandamentos. Por que Jesus disse guarda os mandamentos? Guarda mandamento não é lei? Não é Novo Testamento? Então por que Jesus mandou guardar os mandamentos? O Novo Testamento não é o Velho Testamento. Os mandamentos é o Antigo Testamento, e Jesus está no Novo Testamento, concorda comigo? Ele está no Novo Testamento, é verdade, a história dele está no Novo, mas o Novo Testamento de redenção só começa depois da cruz. Até a cruz é lei. Jesus cumpriu a lei. Mateus disse no seu capítulo 6 que Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. Ele disse: não cairá um jota nem um tio da lei, mas tudo se cumprirá. Ele cumpriu a lei na íntegra, não falhou em nada. Então, enquanto ele estava vivo, lei. E os discípulos, para ser salvo, tinham que fazer o quê? Repita, por favor. Os discípulos, para ser salvo, tinham que fazer o quê? Cumprir a lei. Era lei. É por isso que eles ainda não creram. Tem que cumprir a lei. Eles não creram na justiça, porque quem convence da justiça? Quem convence do pecado? Quem convence do juízo?
Pronto. Mas agora Jesus morre na cruz, ressuscitou, redimiu-nos, pagou o preço. Aí você tem Atos capítulo 16, verso 31 em diante. Quem se lembra da cena de Paulo na prisão, Paulo e Silas, carcereiro, terremoto, de repente o terremoto derrubou tudo, abriu as janelas de tudo, as portas de tudo, as prisões de tudo, e o carcereiro disse: escapou todo mundo, os piores presos foram embora, então me resta morrer agora, vou tirar a minha vida. Saltou dentro e tentou se matar. Paulo pediu luz e gritou: não te faças coisa alguma, que estamos todos aqui. Então a pergunta do carcereiro parece a pergunta do jovem rico: senhores, o que hei de fazer para me salvar? Vocês se lembram a resposta de Paulo? Vocês precisam ler a Bíblia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Por que Paulo não disse: guarda os mandamentos? Porque agora a crença no Cristo, não na lei. Se crê em Jesus, o Cristo é a porta do reino. É diferente. O Espírito convence, mas só depois da cruz. Então antes da cruz você tem os discípulos seguindo Jesus, como muita gente seguindo Jesus dentro da igreja, mas não se converteram. Concorda comigo? Tem muita gente convencida dentro da igreja, mas não se converteram. O pé está no mundo e outro pé na igreja. Não se converteram. E não porque o Espírito não os convenceu, mas porque se negaram a ser convencidos. Perceba, portanto, que coisa maravilhosa acontece aqui agora. E eu vou parar, mas eu vou te dar só mais algum minutinho. Só mais uma arruelinha, tá bom? Só uma arruelinha, pequenininha. Perceba, Jesus agora quer dar a eles. É depois da cruz. Olha essa cena. Vem comigo, por favor. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou-se Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. As portas estavam fechadas. Jesus apareceu no meio deles sem abrir a porta e disse: paz seja convosco. Jesus glorioso. Já havia sido ressuscitado, já fazia 8 dias. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram ao verem ao Senhor. Verso 21. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? O que eu tenho aqui dentro entra dentro de vocês. Por quê? Porque agora ele foi glorificado. O Espírito achou lugar. E por quê? Porque agora eles creram que Jesus é o Senhor. Eles creram porque viram os sinais. É por isso que aqui na frente de Jesus aparece a Tomé e diz aquela expressão que eu disse. Eles agora receberam o selo de sua salvação. O que é isso que eles receberam aqui? Vem comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Olha comigo, por favor. Eu sei que as horas voam. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Por favor. Versículo 13. Se puder pôr na tela para que pessoas acompanhem. Olha o que diz. E também nele que vós estáis. Ele está falando de Jesus. Lá na tela diz: no qual também vós estáis, isto é, em Jesus,
tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Repita comigo essas três coisas que Paulo diz aqui. Diga: primeiro, ouvir e entender a palavra do evangelho. Diga comigo: segundo, crer em Jesus como Salvador e justificador de minha vida. Diga comigo: terceiro, recebo, portanto, a marca, a garantia, o selo de propriedade, que é o Espírito Santo em mim. Todo aquele que ouviu o evangelho, é o primeiro processo. Ouvir não garante nada. Paulo diz que a salvação é um processo. Primeiro se ouve, segundo se crê, e se creu em sua justiça, vem o processo da justificação do Cristo em nós. Então somos selados pelo Espírito. Ele vem morar aqui dentro. A garantia de que um dia vamos para o céu é esse selo aqui em nós, aqui dentro, a morada do Espírito. É por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 6,19, dizendo que nós somos o santuário, a habitação do Espírito Santo. Agora observa comigo, por favor. Coloca a mãozinha no ombro de quem está ao seu lado e diga: você creu em Jesus? Foi salvo? Então, se você creu e foi salvo, então o Espírito Santo está aí dentro. Olha o que disse Jesus aos discípulos. Evangelho de Lucas. Corre comigo aqui. Estou correndo, irmão. Estou correndo. Na fé. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Por que ele está dizendo isso? Porque o Espírito havia de morar dentro de nós, e o único jeito de o reino de Deus estabelecer-se dentro de nós é o Espírito Santo como governador morando aqui dentro. Então chacoalha o ombro do seu irmão e diga: alegra-te, porque você é a habitação do Espírito Santo. Agora presta atenção nisso aqui. A pessoa, guarda bem isso que eu vou te escrever e te dizer. A pessoa creu em Jesus, se arrependeu, que é o primeiro processo. Creu, se arrependeu, creu, foi justificado pela fé no Cristo, salvo. E com a garantia, o Espírito Santo vem morar dentro dele, selando a vida dele como uma garantia. Salvo. Salvo. A pessoa que creu, aliás, que se arrependeu, creu e foi justificado, e recebeu o selo do Espírito, que é a garantia, a saber, a morada dele dentro de nós, faz dela cheia do Espírito Santo? Não. Não. Nem todo salvo é cheio do Espírito Santo, mas todo salvo tem o Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é um processo relacional, partindo da justificação de cada um e da vida com Deus, que é o emprego para ter. É por isso que você tem crente cheio e crente vazio, crente avivado e crente morno, porque é vida relacional, é caminhar com Deus. Pastor, ora por mim para que eu seja cheio do Espírito Santo. Desculpe, não dá. Eu nunca vou conseguir. E nem você vai ficar cheio. Então, como eu consigo ser cheio do Espírito Santo? É possível? Vem comigo. Vem comigo, por favor. Eu estou doidão, irmão, e o tempo está voando. Olha o que diz o texto. Paulo escreve nos dando essa direção aos Efésios capítulo 5. É uma série de conselhos. Depois você lê em casa todo o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios.
E toda essa série de conselhos faz parte do contexto de relacionamento. Onde começa isso aqui? Começa no capítulo 4 e o versículo 17. Toda essa expressão que eu vou ler para você aqui do capítulo 5 e o versículo 18, 19 e 20, começa aqui no capítulo 4 e versículo 17. Você está entendendo? Se você ler só o capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, é legal, mas não é suficiente. Mas se você ler do capítulo 4, verso 17, capítulo 5 inteiro, até o versículo 21, você vai entender qual é o processo. E o que significa isso que eu vou ler para você agora? Olha o que ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo, escuta, não dê valor às coisas dessa carne, despreze as coisas que a carne gosta, e valorize as coisas de Deus. É o mesmo que ele diz aos Colossenses do capítulo 3, versículos 1 ao 10. E no 1 ele começa dizendo: se vós, uma condicional, se você já ressuscitou com Cristo, já foi salvo por Ele e ressuscitou nele, então pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ele está dizendo: tira teu coração daqui. Você se lembra qual foi a primeira leitura que fizemos aqui esta noite? Aonde Jesus disse no versículo 32: o Pai, agradou-vos o Pai dar-vos o reino. E em seguida ele disse: o teu coração não pode estar aqui, porque onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então ele diz: aparta-se das coisas dessa carne. Quer ser cheio do Espírito? Ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Como então eu vou me encher do Espírito? Eu preciso dar 3 pulinhos, passar pela corrente dos 70, beber água ungida e tomar banho de arruda, plantar bananeira. Nada disso. Não cortar o cabelo durante 7 anos. Nada disso. Como eu faço para ser cheio do Espírito? Paulo diz: como? A resposta está aqui, verso 19. Primeiro, falando entre vós com salmos. A sua linguagem seja uma linguagem de louvor e agradecimento a Deus, e não seja uma linguagem de murmuração pecaminosa, mal falada para todos. A tua língua tem que começar a ser santificada, disse ele. Uau! Aí é fácil ser cheio do Espírito, né? Põe a mão na cabeça, que eu quero. Não. Aí ele diz: com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais, irmão. Como é que chama aquele moleque que a molecada gosta aí? É moda aí. Um artista aí, Luan Santana. Não é Luan Santana que canta essas músicas espirituais, cânticos espirituais. Zezé de Camargo e Luciano também não canta. Essas coisas que você vê nos programas mundanos também não trazem essas canções espirituais. O que é cânticos espirituais? É quando a tua alma expressa a Deus coisas que nem você entende de onde veio. É um nível de comunhão onde nada mais importa senão Deus. É o abrigo secreto onde você e o Pai, independente do ambiente, mas você está nele. É quando você vem à igreja ou a qualquer outro lugar e entende que não é o lugar que te propõe a adorar, mas é você que propõe ao lugar uma adoração da qual você tem. Uau, não dá para falar mais. Ele diz: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo. Graças a Deus pela dor. Graças a Deus por eu ter sido xingado no trânsito. Graças a Deus por ter acabado o arroz. Graças a Deus por terem cortado a minha luz. Graças a Deus por aquele irmão estar me arrebentando na praça.
Graças a Deus por tudo. Então ele diz: quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui é só a cereja do bolo. Mas no contexto, Paulo diz uma série de coisas, como por exemplo, você quer ser cheio do Espírito? Para de falar mentira e só fale a verdade. Não deva nada para ninguém. Não caloteie seus irmãos. Não cobice o seu próximo. Não tenha na sua boca palavras torpes. Não ande com chocarrices ou piadas nojentas, disse Paulo. Não ande com as trevas. Aí eu quero me esquivar de tudo isso, mas quero ser cheio do Espírito. Não vai ser. Nunca. Diga para quem está ao seu lado: ser cheio do Espírito Santo é um processo relacional. Eu construo a cada dia que eu estou lado a lado com Ele, irmão. Até que Gálatas 5:20 começa a frutificar na minha vida os frutos do Espírito. E os frutos só vêm quando eu mortifico as obras da carne. Entende isso? Então, deixa eu resumir e concluir com você. O cara creu em Jesus, foi justificado porque creu, recebe o Espírito Santo como selo em sua vida, conforme Paulo diz aos Efésios 1:13 e 14. Estabeleceu, portanto, a garantia. Mas isso não é uma garantia eterna. Da parte de Deus a salvação é imutável, mas da minha parte eu posso desprezá-la e perdê-la. Diante disso eu preciso guardar-me. É por isso que Paulo diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Eu preciso me guardar. E diante disso, me guardando, eu preciso estabelecer um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, para que eu possa crescer nele, nesse relacionamento, eu viver cheio dele. Quem vive cheio do Espírito Santo anda numa dimensão espiritual diferente. Quem vive cheio do Espírito Santo, irmão, tem palavras doces na língua para responder às palavras grossas. Quem vive cheio do Espírito Santo não anda falando mal dos outros por aí fora. Quem vive cheio do Espírito Santo não tem uma língua falsa. Quem vive cheio do Espírito Santo não anda com palavras negativas, com coisas ruins, amaldiçoando os outros. Quem vive cheio do Espírito Santo não tem maledicência, e os seus olhos são para o bem e não para cobiçar as coisas do seu irmão. Você entende isso? Somos igreja, e a igreja precisa desenvolver. Então temos o terceiro nível, e aqui eu termino. Eu sei que hoje está indo longe demais, mas só porque amanhã é feriado e é dia santo. Amanhã era um dia que os crentes tudo que tinha que trabalhar, não é verdade? Porque o feriado não é um feriado católico e vocês não são crentes. Então amanhã é dia de quê? Dia de crente trabalhar. Não é não? Brincadeirinha, pode ficar de folga. Agora perceba que tivemos o primeiro nível. Então o Espírito Santo nos dá um direito de relacionar-se com Ele e caminhar até um nível maior. E eu exemplifico isso de uma maneira muito prática para a gente caminhar mais rápido. Você está sentado de lado de alguém que você gosta aí, não está? Dá uma olhadinha para essa pessoa, vê se você gosta dela. É gente boa? Mais ou menos. Gente boa pra caramba. Qualquer que seja o relacionamento aqui, a amizade, você não nasceu e diz, pá, tem uma amizade profunda. Não é verdade? Você está casado com o teu marido, com a tua mulher que está aí do teu lado, você não olhou para ela e disse, pá, que profundidade de relacionamento. Foi? Quantos anos levou para chegar nessa estação, não é? E o seu amigo, que é seu amigo do peito, você olhou para ele e disse, pá, você é meu amigo, cara, para a eternidade. Foi? Não. Mas é o quê? Um processo, não é? Não é uma caminhada? Não é relacional? E por que a gente acha que o Espírito Santo é diferente? Ele é uma pessoa, ele não é uma coisa. Ele tem sentimentos, ele tem personalidade, ele decide, ele fala, ele vê, ele anda, ele escolhe, ele envia, ele chora,
ele se ausenta, se entristece. Ele é uma pessoa. Você não está vendo ele, mas ele está aqui. Ele ama pessoas, e as pessoas o rejeitam. Ele é o ser mais rejeitado dos céus. As pessoas preferem anjos ao Espírito Santo. Preferem crer que os anjos estão com elas do que a presença gloriosa do Espírito Santo. Eu não desprezo os anjos, Deus abençoe eles, obrigado por estarem aqui, mas eu prefiro 1.000.000 de vezes que o Espírito Santo esteja. Agora perceba que esse processo de relacionamento eu posso viver nele e me tornar cheio dele pela caminhada, mas não termina aí, porque disse João o Batista: aquele que virá depois de mim, eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vai vir depois de mim, que depois que você já for batizado nas águas, depois que vocês já estão salvos, depois que vocês já estão caminhando com o Espírito Santo, aquele que vai vir depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E por que afirmo isso? No mesmo capítulo 20 do Evangelho de João, logo depois de os discípulos terem sido cheios do Espírito Santo, pois o Senhor, aliás, receberem o Espírito Santo dentro deles, Jesus fez, e eles receberam o Espírito Santo dentro deles. Agora eles têm a garantia da salvação, entende? Mas o que eles foram fazer depois disso? Pergunte aí, pergunte para nós, caminhar ligeiro. Pergunte o que eles foram fazer. Fala para mim, olha para mim. Sabe o que eles foram fazer? Pescar. O que significa isso? Eles disseram: quer saber? Isso não vai dar certo, vamos voltar para a nossa velha profissão. Ir para o mundo pregar o Evangelho? Acho que não, hein? Pescar. Vamos cuidar da nossa família, que é melhor. Pescar. Salvos, mas acomodados. O Espírito os selou e os garantiu. Eles não tinham relacionamento com o Espírito Santo ainda, pois entenderam só agora. Ia começar agora a jornada. Salvos, mas apáticos. Entende isso? É por isso que Jesus, lá no capítulo 22, ele diz: apacenta minhas ovelhas, 21, aliás, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, faz alguma coisa. Então, no dia em que Jesus está no Monte das Oliveiras, Atos capítulo 1, versículo 5 em diante, até o versículo 8, o versículo 11 mostra ele subindo aos céus. Lucas capítulo 24, 4, 9, ele diz assim: olha, gente boa, vocês não se ausentem aqui de Jerusalém, ok? Vai vir uma promessa sobre vocês, aquela promessa que eu fiz, pois eu recebi de meu Pai. Então vocês ficam na cidade esperando por ela, até que a promessa venha. Ele está falando a pessoas crentes ou a pessoas descrentes? Não, responde para mim, por favor. Ele está falando para pessoas crentes ou descrentes? Crentes. Ele está falando para pessoas batizadas nas águas ou não? Sim. Ele está falando para a igreja ou para os ímpios? Para a igreja. Só que ele diz no versículo 5, para a igreja que já foi batizada nas águas, que tem o Espírito Santo dentro dela, que já foi selada, ele diz: eu vos batizarei com o Espírito Santo. Ele diz, está aí na sua Bíblia, não está? Por favor, falem comigo. Não está aí, senão eu vou até mais tarde, se você não falar comigo. Está aí, não está? Viu como a resposta veio ligeirinho? Está aí. Ele disse: eu vos batizarei. Agora, se Jesus disse que ele iria fazer, por que eu vou negar? Não foi Jesus que disse que ia fazer? Foi. Então ele subiu aos céus e deixou com os discípulos essa promessa, dizendo: eu vos batizarei com o Espírito Santo, ok? E o que vai acontecer, Jesus? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Por que o Senhor vai mandar esse batismo? Eu vou mandar um revestimento. É o que ele diz em Lucas 24, 4, 9. Eu vou revestir vocês de poder. Que poder é esse, Senhor? É o poder do reino. Por quê? Porque o reino está dentro de vocês, mas vocês ainda não entenderam o poder que ele possui. E a ministração desse poder só o governador pode dar. A autoridade desse poder só o governador pode usar vocês.
Eu preciso revestir vocês dessa autoridade do governo dos céus. Como o Senhor vai fazer, Jesus? Fica em Jerusalém, permaneça em Jerusalém, orando e esperando. Então ele subiu aos céus. 500 irmãos ficaram ali. Então eles oraram 10 dias. Ao cumprir 10 dias, quase 120 estavam no cenáculo, no mesmo lugar, reunidos orando, com o mesmo sentimento e dizendo: tua promessa, Senhor, tu prometeu, Senhor, revestimento, Senhor, batismo no Espírito, Senhor, tu prometeu, Senhor, nós queremos, Senhor, derrama, Senhor. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente do céu veio um som como de um vento impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo repousavam sobre cada um dos discípulos, as quais falava cada um como ele queria. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Onde você vê a manifestação das línguas antes desse dia? Você vê? E por que está nesse dia? Porque o batismo com o Espírito Santo é caracterizado pela manifestação visível, audível das línguas estranhas. Prova, pastor, não foi só esse dia? Não, não foi só esse dia. O movimento da ação do Espírito continuou a acontecer em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 7, agora em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Enquanto Pedro estava falando das coisas de Deus, diz a Bíblia, e caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Agora, Atos capítulo 8 é encantador. Filipe em Samaria prega o Evangelho. E a Bíblia diz que houve alegria naquela cidade por causa de 4 coisas. Primeiro, os demônios eram expulsos, os paralíticos eram curados, os leprosos eram limpos, e curas e sinais e prodígios e milagres eram feitos diante de todo o povo. Observa bem: paralíticos, leprosos, endemoniados livres, prodígios e milagres diante de todo o povo. Não é coisa poderosa? Filipe fez tudo isso, gente, e houve grande alegria naquela cidade. De repente Pedro soube do avivamento que estava acontecendo em Samaria, e foi Pedro e João para lá. Está no texto, depois você lê em casa. Atos capítulo 8, lá nos idos, versículo 17 em diante. Pedro e João foram a Samaria, e lá eles vêem aquela glória toda, e eles começam a orar e a falar sobre o Espírito Santo para aquela igreja. E diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre eles. Agora tem um detalhe aqui que é precioso. Tem um cara lá chamado Simão, que era a autoridade naquela cidade, era o feiticeiro mor daquela cidade. Ele também se converteu ao Evangelho. Mas a Bíblia diz assim: ele, vendo o poder com que os discípulos receberam o Espírito Santo, disse-lhes a Pedro e João: recebe essa quantia de dinheiro e dá-me esse poder, para que eu também imponha as mãos sobre as pessoas, e eles também recebam o mesmo poder dessas línguas. Ele havia visto leproso ser curado, paralítico levantado, ele havia visto demoniados serem livres, ele havia visto sinais e prodígios, mas nada disso encantou Simão. Mas quando ele viu línguas diferentes ministradas pelo Espírito Santo, do momento em que eles foram batizados, ele disse: esse negócio é diferente de tudo.
Mas lá na frente eu vou te explicar qual é a evidência disso na nossa vida e o porquê que o Senhor nos batiza com o Espírito Santo e nos dá dons de línguas e, além disso, 9 dons ministeriais espirituais para que a igreja flua neles. Mas em grosso modo eu te digo que as línguas estranhas vêm pelo batismo para que ele te mantenha cheio e você edifica-se a si mesmo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 12, ele diz que o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que fala de maneira audível, de maneira total, assim como eu estou pregando agora, edifica a igreja. Portanto, quando eu oro em línguas, quando eu estou falando em línguas, é o Senhor me ajudando a estar em pé, a estar firme. Crentes cheios do Espírito Santo e batizados no Espírito Santo são impulsionados, são levantados, são empurrados para fazer coisas que outros não fazem. E eu concluo dizendo a você: eu queria que você pudesse visitar algumas igrejas que já visitei no mundo, mas muito especialmente eu queria que você visitasse algumas igrejas batistas tradicionais nesse país. Eu queria que você visitasse uma igreja batista, a primeira batista de Marília. Eu queria que você entendesse a história deles de 10 anos atrás, com 300 crentes tradicionais rejeitando a presença do Espírito Santo. Até o que o pastor Domingos disse: eu descobri na Bíblia que eu posso viver o que os apóstolos viveram, e eu vou buscar até receber. E o Espírito chacoalhou ele num monte que ele estava orando, o encheu de poder. 10 anos depois a igreja tem 7.000 membros. Eu passei lá para ver o que está acontecendo nos pátios. Os crentes estão ajoelhados no pátio à luz do dia, debaixo do sol quente, orando e falando em línguas estranhas. Tem oração 24 horas por dia naquela igreja. Um entra e sai de crente cheio de Deus, e a cidade impactada pela glória de Deus que está acontecendo ali. Não cresce igreja sem o poder do Espírito. Eu estive numa igreja em Londres, visitando uma das que foi as maiores igrejas de avivamento do mundo, onde John Wesley pregava e o fogo descia. Tal era o poder dessa igreja, que não poucas vezes bombeiros foram acionados e se posicionaram em volta dessa catedral, que cabia 10.000 pessoas, e tentaram apagar o fogo. E quando chegaram perto, percebia que as chamas não devoravam o prédio. Mas hoje ela é um monumento, virou um museu, porque deixaram o fogo apagar. Rejeitaram o Espírito. Entende isso? Ele vem onde ele é desejado, ele permanece onde ele é amado. Nós não podemos rejeitar esse poder. Não podemos rejeitar o que está aqui nessa palavra. Eu quero convidar vocês a viver uma dimensão de fé e sobrenatural no poder do Espírito. Eu quero convidar vocês a navegarem nesse rio, a fluírem nele e desejarem o Espírito Santo e dizer: Senhor, vem sobre mim, toma tudo em mim, faz de mim o que tu queres mesmo. E queridos, se o Espírito Santo achar lugar em nós aqui, esse pátio aqui vai ser pequeno demais para a quantidade de pessoas que virão buscá-lo nesse lugar. É hora da gente só crer no que está aqui. Eu posso ser salvo e continuar a pescar, não tem problema nenhum. Mas eu posso também ser salvo e decidir ir para o segundo nível, criar um relacionamento com o Espírito Santo e ser cheio dele. Mas isso não é o fim. Naturalmente que o relacionamento com o Espírito Santo vai me motivar a desejar ser revestido por ele. E aí então é ilimitado. Eu concluo dizendo a vocês isso. Logo que eu me converti, tudo que eu queria era viver aquele poder que aqueles crentes tinham. Eu me converti numa igrejinha no interior de Rondônia, lá perto de Rolim de Moura. Igrejinha de madeira, luz de lampião, mas o povo era tudo fervoroso, era um tropé da bexiga. Pensa um povo, aquilo arrepiava até o cabelo do pé. No pé não tem cabelo, mas arrepiava assim mesmo. Era um negócio forte. Mexeu comigo, eu queria aquilo. Eu vim embora para o Paraná e eu queria aquele negócio. E depois que eu fui batizado nas águas, eles me disseram: você pode, continue orando, buscando, o Espírito Santo vai te encher.
E você vai receber o batismo com o Espírito Santo e tudo vai fluir. Eu digo, eu quero essa parada, eu quero. E eu comecei, meu irmão, eu mergulhei na palavra. Em um ano eu li a Bíblia 9 vezes de capa a capa. Louco. Eu não era louco? Doido, nós namorávamos, era tão doido, mas tão doido. Eu fiquei tão doido, que eu pesava 80 e poucos quilos, tão magrinho. Eu fiquei magrinho, que eu jejuava todo dia. Eu queria Deus. Hoje eu tenho Ele, mas eu quero mais. Mas naquele tempo eu precisava experimentá-lo na totalidade. Então eu comecei a jejuar e buscar. E eu não perdi uma vigília e passava 4, 5 horas de joelho no chão. Meu joelho tem calotas aqui, mas é por causa desde aquele tempo. E até hoje não sai essas calotas. Contudo, tempo maravilhoso de estar com Ele. Era uma loucura, sabe? Tinha um discão do Matos Nascimento, e aquele discão chegou e furou. Que eu escutava o dia inteiro e chorava e orava, e eu queria Deus. Qualquer dia desse eu e Joseph vamos fazer uma dupla de 2 e cantar aqui algumas canções do Matos Nascimento. Enfim, até que eu fiz um acordo com um irmão, Alcenir Buzetti, o nome dele. Eu digo, vamos orar junto, para a gente ser batizado com o Espírito Santo junto. Ele disse, vamos fazer esse pacto. E foi um ano de luta, esperando, insistindo, e lendo, e jejuando e tal, e evangelismo e tal. Eu não perdi uma vigília, irmão. Só que eu era um crente muito fervoroso, muito doido. Então eu gritava no banco, que eu achava que Deus ia escutar eu se eu fizesse um trupé. Então eu sapateava, eu gritava, batiza eu tô aqui. Eu incomodava todo mundo. O povo, eu era o tipo do espalha roda, onde eu orava, todo mundo saía de perto. Eu queria. E o povo achava, era muito louco, irmão, muito louco. Mas eu queria aquele negócio. Doido. Mas um dia, eu olhava para o Alcenir, ele é um alemãozão, e até hoje ele é comedido assim, e ele orava perto de mim, orava baixinho. Senhor, ó Senhor, eu também quero ser batizado. Eu dizia, coitado do Alcenir, Senhor, nunca vai ser batizado desse jeito aí. Olha para mim. Meu irmão do céu. Mas eu falei quantas vezes para Deus, tenha misericórdia dele, Senhor, dessa velocidade. Daqui a 400 anos ele vai ser batizado com teu Espírito. Bobão. Ai, Jesus. E uma certa madrugada, era umas 5 e pouco da manhã, orando. Não é que o Alcenir, daquele jeito bobão dele, foi batizado, irmão. Eu já estava rouco, eu não tinha mais voz de tanto gritar. E ele explodiu lá, naquele jeito dele, em línguas estranhas. Eu olhei. Não é possível. Eu me levantei e fui embora, brabo. Falei, eu estou aqui jejuando, orando, li a Bíblia 9 vezes o ano todo, sei ela quase de cor, e o Senhor batiza ele. Ele não fez esforço nenhum. Na verdade, eu não sabia que ele tinha uma intimidade com o Senhor. Ele buscava do jeito dele. E a gente acha que era assim, que tinha que, sabe? Não importa. Deus não vê o movimento, Ele vê a paixão, a fome que tem aqui dentro. Eu quero Ele, entende? Então passaram 4 meses, eu já tinha até desistido. Tipo assim, não estava mais naquele fervor. Eu estava ainda querendo, mas tá bom, agora vai do jeito que, quando o senhor achar que dá, põe na sua agenda aí, eu vou estar esperando. Um dia eu estava vindo para esse estado aqui, eu tinha que fazer uma entrega de torneiras aqui, na cidade que ele está pastoreando, Laguna Carapã. E eu vim pela estrada de chão ali por dentro. E à medida que eu estava vindo, irmão, um negócio aconteceu. Eu comecei a cantar umas canções. E adivinha qual canção? Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Matos Nascimento. Enfim. E eu cantava aquilo, navegando, dirigindo a caminhonete, um calor da pega, uma poeira sem tamanho, estrada de chão, e eu cantando. De repente aquilo foi me esquentando, eu fui chorando. Mas de repente, queridos, eu senti, eu não vi o rosto, mas um ser bem maior do que eu entrou pelo vidro da caminhoneta e sentou do meu lado direito.
Então eu não vi mais nada. Não vi mais nada. Quando eu me dei por mim, esse horário eu lembro que eu tinha acabado de almoçar na balsa. Era portanto 12:00 e pouco. Quando eu me dei por mim era quase 6 horas da tarde. Eu estava com a caminhonete encostada, todo molhado de suor. E eu fui falar comigo mesmo. O que aconteceu? E saiu uma língua diferente. Eu assustei e me alegrei. E quando eu pensava em falar, falava em língua. Então eu dirigi a caminhonete, eu vim vindo pertinho de Juti, falando em língua, aquele mover, aquela glória. Passei por dentro do navio aí falando em língua. Ô, coisa louca, irmão, mas boa pra caramba. Pensa um negócio bom. E quando eu estava chegando perto de Juti, tinha um caminhão parado. E o cara com um galão na mão, um boiadeiro, caminhão boiadeiro parado com um galão na mão. E eu estava tão focado no espírito que passei uns 20 metros para frente do caminhão. Então, aí que vi no retrovisor que ele estava com o galão na mão. Aí eu parei a caminhonete, voltei e dei ré. E ele veio com o galão na mão e quando colocou a mão assim no vidro do motorista, eu estava tão tomado, tão cheio de língua estranha. E quando eu fui cumprimentado, cumprimentei em língua. E ele colocou a mão assim e ele falou, gritou assim, ó, eita mistério! E desandar e falar em língua ali, irmão. Pensa num movimento. 2 malucos dentro daquela caminhonete. Fomos no posto de Juti buscar diesel. Aleluia. E ele diz, olha, eu sou crente e hoje tem uma vigília na minha igreja, bora? Eu digo, bora. Meu irmão, foi 24 horas de unção. Pensa, nunca mais perdi ele. Nunca mais. Mas eu quero cada vez mais e mais e mais e mais e mais. É possível navegar nas ondas mais altas, nos mares mais profundos, navegar em dimensões que você desconhece. Mas basta você querer intimidade aqui dentro. Fique em pé em nome de Jesus. Ele está faminto por se derramar. Só está buscando lugar que encaixe a glória dele. O que temos que fazer? Começar a trabalhar o quanto queremos dele. Viu como passou as horas hoje? Voou, não foi? Eu vou orar agora. Eu não vou te convidar à frente hoje, porque eu não sou uma tomada que põe a mão na tua cabeça para você ser cheio. Eu quero que você construa isso dentro de você. Você tem que construir essa paixão. Você tem que alimentar isso todo dia e dizer, Senhor, se isso aí que o pastor diz é verdade, eu quero também. Se você quer essa dimensão, Ele tem muito mais para você do que deu a mim. Essa minha esposa era batista. Ela ficou tão louca, faminta, que ela enfrentou o pai dela e disse, eu preciso receber o que eles têm. E ela começou a buscar, e lá em Arapongas, o Senhor a tomou lá no meio de mais 50 e poucos jovens e foi batizado. Desde então, tem acompanhado as minhas loucuras. E você só vai navegar nesse rio pelo Espírito, irmão. Não é outra dimensão. Aqui tem várias pessoas que têm experiências semelhantes à minha para contar, e talvez maiores. Mas eu queria que você construísse isso dentro de você. Eu queria que você colocasse a mão no ombro de quem está ao seu lado e dissesse assim, não se contente com o primeiro nível. Você tem um segundo nível. E o segundo nível vai te levar para um terceiro, que é infinito. Infinito. Todas as vezes que eu lembro do terceiro nível, eu lembro do Buzz Lightyear. Ao infinito e avante. E além. Ao infinito e além. E o sonzinho do Buzz Lightyear no fundo. Não é não? Mas você tem que construir isso. Ninguém pode te dar isso, irmão. Só o Espírito Santo. Não tem encanadores espirituais que te dão isso. Só o Espírito Santo. Ele nunca vai invadir o teu espaço. Ele sempre vai respeitar o seu desejo. É por isso que Ele ainda não veio sobre nós. Ele está respeitando o quanto queremos dEle. É por isso que Ele está me ensinando a construir em vocês esse desejo. Até
que Ele ache espaço e Ele se derrame por completo em nós.